Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre uma frase que eu tenho ouvido muito nos trabalhos que nós temos feito e é uma frase muito emblemática. Isso sempre foi assim. Tem uma frase que eu ouço com uma frequência muito grande e que ela é emblemática da situação que a instituição está, do modelo mental da instituição. E olha que nós temos trabalhado com instituições bem antigas, com 80 anos, com 100, 70, 50 anos. E a frase é, mas Roberto, isso sempre foi assim. E é engraçado porque essa frase dá diversas interpretações. E a minha primeira interpretação, ela é acho que é mais simples de todas. É assim, tá, mas por que não muda? Não, porque sempre foi assim. E tá, mas vamos combinar uma coisa? Até hoje foi assim. E qual é a interpretação que eu vejo disso? Assim, tem gente que diz, isso é resistência à mudança. Eu não acredito, eu acho que resistência faz parte do processo de mudança, faz parte do processo de evolução. Mas eu acho que é muito mais falta de direcionamento. O que eu tenho observado nas instituições é que as coisas sempre foram assim, porque ninguém nunca disse que elas deveriam ter sido diferentes. Então as coisas foram se criando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E aí nós temos a situação, pegar um exemplo claro aqui dos filantrópicos, que vêm de ordens religiosas baseadas em caridade, baseado em um modelo assistencial completamente paternalista, focado na caridade. E de uma hora para outra, ali pela década de 70, década de 80, os hospitais começam um processo de empresarização. Eles começam um processo a deixar de ser só caridade e se tornar um negócio, ainda que não tivessem percebido isso de forma clara. E hoje nós temos um modelo completamente empresarial em que eu vou mostrar uma empresa como outra qualquer, focada em prestar um serviço de atendimento médico, que precisa ser prestado com segurança, com qualidade, com humanização, mas é um serviço que precisa ser estruturado para ser prestado. E as coisas realmente sempre foram assim. E aí eu fico tentando olhar e entender o passado e assim, eu entendo por que sempre foram assim, mas qual é o ponto daqui para frente? Os resultados que estão sendo alcançados pela instituição estão satisfatórios? Na maioria das vezes a resposta é não. Então precisamos mudar. Então vamos combinar uma coisa? Sempre foi assim até hoje. A partir de hoje vamos fazer diferente. E o que é fazer diferente? Nós também não podemos deixar vamos fazer diferente e cada um vai fazer diferente do seu jeito. Nós precisamos estabelecer processos. E os processos é que vão ser determinantes para a mudança, porque uma das coisas que nós temos que mudar no sempre foi assim o hospital é um conjunto de áreas, um conjunto de caixinhas que não se falam, que não interagem. E aí tem uma situação interessante. Eu estava numa instituição nas últimas semanas aí, e conversando, e teve uma coisa que eu demorei uma meia hora para entender. O grupo de gestão com que eu estava conversando, eles diziam assim, não, mas isso são os médicos. Eu digo, tá. Agora, não, isso é alta gestão. Não, agora isso é assistência. Não, isso é o pessoal de gestão, o pessoal de apoio. E eu não conseguia concatenar aquilo. Acho que eu já perdi o costume de pensar o hospital como ele que é um conjunto de caixinhas que estão ali no organograma, cada um fazendo o melhor e não se falam para os lados e a coisa acontece. Extremamente ineficiente, mas acontece. Vamos reconhecer que acontece. Então, em determinado momento eu fiz, vem cá, quantas organizações nós temos aqui dentro? Porque assim, isso é uma única instituição. Nós não temos uma instituição dos médicos, uma outra instituição da alta gestão, uma outra instituição da assistência, uma outra instituição do pessoal de back-office, de apoio. É uma única instituição focada num objetivo único, prestar um atendimento humano, seguro, de qualidade ao nosso paciente. E todos têm que estar alinhados na mesma missão, todos têm que compartilhar a mesma visão, todos têm que executar a mesma estratégia. E aí você começa a mudar o modelo mental de como as pessoas estão enxergando o negócio, porque a impressão que se tem é que existem dezenas de instituições dentro daquela instituição. E o como foi assim começa a mudar desse entendimento de que é uma organização que precisa definir uma estratégia, compartilhar com todos, que precisa de uma ideologia, missão, visão e valores compartilhados por todos. Hoje, geração Y, quanto se fala de propósito? As pessoas querem trabalhar por um propósito maior. E existe propósito maior do que o cuidado com o ser humano? Existe um propósito maior do que prover saúde? Mas parece que uma guerra interna, todo mundo brigando com todo mundo, e não pode. Então, se sempre foi assim, precisamos acabar.
Einstein dizia que insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se você espera, se você quer construir um resultado diferente para a sua instituição, vamos começar revendo o sempre foi assim. E revendo, inclusive, considerando a possibilidade de que sempre foi assim e está certo. E vai continuar assim. É revendo sem preconceito. Mas com a mais absoluta certeza nós vamos achar muito sempre foi assim, que pode e precisa ser mudado. Porque nós temos que evoluir as nossas instituições. E a primeira coisa é transformar nossos 500, 600 mil, 2 mil, 3 mil ou mais colaboradores numa grande equipe com um único propósito. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa, se você concorda, se você discorda, deixa o seu comentário aqui embaixo, vamos discutir esse assunto, porque essa transformação nas instituições, ela é urgente e necessária. Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.